expressar, expandir, transgredir, transformar. Hoje a gente tem o professor Jorge Maxas, que é professor titular do Instituto de Física Teórica da Unesp e membro titular da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. O professor Jorge trabalha na área de relatividade, com ênfase em questões conceituais na interface da gravitação com a mecânica quântica. E tem tido vários trabalhos destacados em fóruns como a Science, Nature and Physical Review Focus. Sendo esta uma conversa, um diálogo, é claro que a gente vai contar também com a participação de vocês. Então, eu estou aqui também nessa mediação, nesse jogo, nessa conversa com o professor, com vocês. Como hoje, que dia é hoje? Hoje é domingo, o domingo está aí, findando, 8 de março, sim, 8 de março. Um dia urgente, eu diria, um dia para pensar urgências, né? Só mais um. Então a gente vai ter 50 minutos para tecer aí as nossas interpelações. Então eu passo a palavra ao professor Jorge. Muito obrigado, você. Bom, essa certamente não é uma peça fácil. Quando fui convidado, eu dei uma olhadinha na sinopse e ela se focava muito na questão do tempo. E relatividade, vocês sabem que ou talvez não saibam, é a melhor teoria que nós temos sobre espaço e tempo, né? Então eu me senti à vontade para poder aceitar e poder comentar a peça. Só que eu aceitei, com muito prazer, aliás, mas uma vez vendo a peça, eu posso estar enganado, mas eu acho que ela trata de algo muito mais amplo do que isso. Eu acho que ela trata, no final das contas, da complexidade humana e das angústias difusas que provém dessa complexidade. Eu acho que o tempo é quase como um catalisador a mais dessa complexidade, mas ele não é o protagonista da peça. Eu acho que o protagonista da peça, eu diria, que é essa complexidade humana. E definitivamente o ser humano é complexo. Eu me lembro que quando eu era pequenininho, a gente ia numa loja com uma calça velha e comprava uma calça nova. Hoje você vai com uma calça semi-nova e compra uma semi-destruída. Então, nós podemos tentar racionalizar um pouco isso, né? Essa complexidade. Será que nós conseguimos entender o que é isso? Bom, em princípio a resposta mais simples é a moda. É a moda e nós seguimos a moda. Mas essa não é realmente uma boa resposta, porque por que as pessoas seguem a moda, né? Bom, eu vou dar a minha explicação para isso. Minha explicação é de que esse é um instinto que nós carregamos desde as savanas africanas, e aqueles que não tinham esse instinto de bando, de grupo, provavelmente não chegaram a passar os seus genes, não chegaram até aqui. Eu acho que todos nós temos várias coisas em comum, como instinto de sobrevivência e também uma sensação de solidão quando você não pertence a algum grupo. E a moda, eu acho que é a expressão disso. Você pertence a algum grupo. Ou então você pertence à fiel torcida do Corinthians, ou alguma coisa parecida. É muito difícil você não pertencer a nada. Bom, então por que eu toquei nesse ponto? Porque eu acho que isso ilustra bem como certas complexidades humanas, que no primeiro momento parecem totalmente incompreensíveis, talvez possam ser compreendidas. E eu acho que isso toca no que a peça nos traz, porque eu acho que uma pergunta que a peça nos traz é: será que essa complexidade vem do choque do inconsciente com o consciente? Será que se nós pudéssemos trazer o inconsciente para o consciente, nós conseguíssemos desvendar esse inconsciente, será que isso resolveria, pelo menos parte dessas nossas angústias difusas? E é nesse ponto que talvez, então, eu gostaria de usar a minha expertise de físico para dizer algo a respeito. Não sobre o inconsciente, porque, por definição, sendo ele inconsciente, não há nada que um físico possa dizer, mas sobre a consciência. Então, eu posso não ter nada a dizer sobre a inconsciência, mas eu deveria ter algo a dizer sobre a consciência. E por quê? Bom, se nós nos sentimos capazes de entender autômatos,
Por que nós não deveríamos ter algo a dizer sobre autômatos celulares tipo ser humano? Bom, o problema é que a consciência, nós não sabemos o que é consciência. O problema é que a consciência é o maior escândalo da física teórica, na minha opinião. Nós sabemos mais sobre a origem do universo, que aconteceu há 14 bilhões de anos atrás, do que o que é a consciência. Bom, certamente a consciência deve passar pelos 4% que nos diferem de um chimpanzé. Mas certamente esses 4% não devem explicar tudo. O exemplo disso é um bebê. O bebê ele comunga ele tem o mesmo código genético que a gente, e eu não acho que ele seja tão consciente do que nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se você disser para uma criancinha, ela te pergunta algo, você responder algo do tipo, papai não sabe, eu acho que ela vai entender. Se você disser, papai não sabe se mamãe sabe, talvez ela entenda e talvez não entenda. Mas se você disser a ela, olha, papai não sabe, e papai não sabe se mamãe sabe, se alguém sabe, então ela é bem capaz de se confundir. Vocês podem achar isso simplista, né? Mas eu gostaria de ilustrar, eu vou ilustrar agora com um exemplo um pouco mais sofisticado, que me atormentou por algum tempo, e uma maneira de você resolver os seus tormentos é compartilhar com outros, né? Mas antes eu queria dizer para vocês que eu acredito firmemente, certamente eu não sei o que é a consciência, mas eu acredito firmemente que as duas condições necessárias, pelo menos necessárias, talvez não suficientes, para que você tenha um ser ciente como nós, ou pelo menos o nível que nós temos, é memória e capacidade de fazer inferências lógicas mais profundas. O fato do bebê ou de uma criancinha não conseguir inferências lógicas tão profundas como nós, é o que deve fazer essa criancinha menos consciente do que nós. Eu acho que nós somos mais conscientes do que um bebê de 1 ano. Muito bem. Talvez aquele exemplo anterior seja muito primitivo para vocês, que todos vocês são adultos, mas deixa eu dar um, como eu disse anteriormente, que me atormentou por algum tempo, me foi trazido por um colega, e eu vou contá-lo em forma de uma parábola. A parábola é a seguinte: haviam 3 prisioneiros aprisionados injustamente em alguma prisão perdida em algum lugar. Os prisioneiros, eles tinham uma propriedade, eles foram colocados 3 chapéus, um chapéu em cada um, que poderia ser branco ou preto. Os prisioneiros não conseguem olhar para a cor do próprio chapéu, mas eles conseguem olhar para a cor do chapéu dos outros 2 prisioneiros. Eles não podem se comunicar. Acontece que todos eles não sabem, mas todos eles usam chapéus brancos. Então, cada um deles usa um chapéu branco. Como eles não conseguem ver o próprio chapéu, eles só veem o chapéu dos outros 2 prisioneiros. O que acontece é que, uma vez por dia, essas celas se abrem. E eles poderiam sair. Mas por que eles não saem? Porque eles são informados anteriormente que se eles saírem e estiverem com o chapéu preto, eles seriam mortos imediatamente. E nenhum deles está disposto a ser morto. Claro que todos os dias, as celas todos os dias se abrem, eles não saem daquelas celas, mas eles lamentam o destino dos outros 2, porque eles sabem que os outros 2 usam chapéu branco e que eles poderiam sair, mas eles não podem nem se comunicar com os demais, e os demais também não sabem qual é a cor de cada um deles, porque eles não têm acesso à cor do próprio chapéu. Essa situação continua até um dia que passa um andarilho. E o andarilho, sabendo que eles eram injustamente presos, ele solta a seguinte frase: pelo menos um dentre vós usa chapéu branco. O carcereiro, ele acha que essa é uma informação totalmente estúpida. Cada um dentre vós, pelo menos um dentre vós usa chapéu branco. Ora, pensa o carcereiro, todos sabem disso, porque todos veem o chapéu dos outros 2 e sabem, cada um deles sabe que existem pelo menos 2 chapéus brancos dentre os 3. Eles só não sabem a cor do próprio chapéu. O problema é que no dia seguinte abrem-se as celas e ninguém sai. No dia posterior abrem-se as celas e novamente ninguém sai.
No terceiro dia, abrem-se as celas e todos saem convictos que estão usando chapéus brancos. Ora as bolas. Isso significa, então, que aquela frase do andarilho de que pelo menos um dentre vós usa chapéu branco trouxe alguma informação nova? A resposta é sim. Mas qual é a informação nova que trouxe? A informação nova que trouxe, que antes eles não sabiam, é que depois de eles serem informados dessa frase, o prisioneiro 1 sabia que o prisioneiro 2 sabia que o prisioneiro 3 sabia que pelo menos um dentre eles usava chapéu branco. Antes dessa informação, cada um dos prisioneiros não sabia que o outro sabia, que o último sabia que pelo menos um dentre eles usa chapéu branco. Então, essa informação que parece totalmente irrelevante, ela era relevante. E ela é que mata essa charada desse problema. Por que eu estou comentando sobre isso? Porque eu tenho uma convicção, a minha convicção é de que aquilo que nós chamamos inconsciência e que pode muitas vezes ser responsável por, pelo menos esse choque entre o consciente e o consciente, pode ser responsável por parte dessas angústias difusas que todos nós temos em algum momento, ela seria resolvida se nós pudéssemos fazer inferências lógicas profundas o suficiente para que nós pudéssemos entender essa complexidade. Anteriormente eu dei um exemplo sobre calças rasgadas, por que as pessoas compram calças rasgadas. Talvez esteja certo, talvez não. Mas eu acho que é uma explicação bastante plausível. Se não o for, que seja outra. Muito bem, mas deve haver uma explicação. Então, eu volto à pergunta inicial. Será que, quando nós conseguirmos fazer inferências lógicas mais profundas e aumentarmos nosso poder de consciência, parte dessas angústias difusas serão compreendidas, ou as nossas angústias difusas serão compreendidas, e isso resolveria as angústias difusas? Bom, a minha resposta para isso, e um ponto de partida para a nossa discussão, é sim para a primeira pergunta e não para a segunda. Quando o nosso poder de consciência, a nossa consciência for expandida o suficiente, eu acredito que nós entenderemos o que são as coisas, quais são essas angústias que nós muitas vezes sequer podemos explicar. Muitos dos pontos trazidos pela peça, eu realmente entendo a sensação, eu acho que os autores e a peça conseguem passar a sensação, mas eu não tenho a menor ideia da origem ou a explicação disso. Assim como eu não tenho a explicação da epifania que você sente quando ouve uma sinfonia de Beethoven, ou então quando você demonstra um teorema. Mas eu acho que isso será explicado quando conseguirmos fazer inferências lógicas profundas o suficiente. Apesar disso, eu não acho que isso necessariamente resolva as nossas angústias. Saber não é poder, ao contrário do que muitos dizem. E por que isso? Bom, agora eu vou ter que usar um fato da física. Toda física moderna, ela aponta para o fato de que nós não temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma mera ilusão. O simples fato de você saber que você tem algo não significa que você possa fazer algo a respeito. Eu não estou dizendo que o fato das pessoas, digamos que a humanidade consiga, se ela não se aniquilar antes, ela consiga chegar a estágios posteriores de consciência que permita ela entender coisas complexas que nós não entendemos, como por exemplo a epifania que se sente quando ouve uma sinfonia de Beethoven. Claro que o sistema ele vai ter que se ajustar a esses novos fatos e você não sabe para onde ele vai. Mas ao mesmo tempo, isso não garante que você saiba para onde ele vai. Nós não temos livre-arbítrio segundo toda a física moderna, mas a mecânica quântica nos ensina uma coisa. O livro do destino se escreve no presente. A famosa expressão maktub, que vem do árabe, tudo está escrito, isso é descartado pela mecânica quântica. O livro do destino não está escrito, ele se escreve a cada presente. Isso não muda o fato de que a física sugere fortemente, pelo menos o que nós sabemos hoje. Claro que isso pode mudar, e se mudar as conclusões mudam. Mas a física toda está embasada no fato de que não há como você tomar decisões do presente
para influenciar o futuro, porque o presente é consequência do passado. Para você mudar o futuro, você precisa mudar o presente, mas o presente é consequência do passado. Em última instância, para você mudar o futuro, você precisa conseguir mudar o passado, mas isso é impossível. Em resumo, eu acho que nós seremos, pelo menos no futuro, mais conscientes do que nos angustia, mas não necessariamente mais felizes. Eu fiquei pensando sobre essa relação de passado, presente e futuro, e a nossa, porque aqui discute-se muito, né, no trabalho do João e dos bailarinos e intérpretes, discute-se muito o passar do tempo. O passar do tempo atravessado pelo que é ofegante, atravessado pela dúvida, atravessado pelo risco, atravessado pelo desequilíbrio, atravessado pela incerteza. Parece que esse é um dos assuntos também. E em um pensamento de uma certa ciência, eu queria falar um pouquinho sobre a flecha do tempo, sobre esse movimento inexorável, o começo, meio e fim, ou isso que você disse que é essa consciência, ela vem de uma inflexão profunda, mas no fim das contas é o que é e não a mudança. Mas queria que você falasse um pouquinho disso. E eu já passo a palavra para vocês, tá? Então, rapidamente eu diria o seguinte, num resumo flash. A física moderna ela se apoia em duas pilastras. Uma é a relatividade e a outra a mecânica quântica. A relatividade é uma teoria de espaço-tempo. Ela determina o palco de fundo onde os protagonistas atuam. E a mecânica quântica determina as regras com as quais os protagonistas vão atuar. As partículas, as moléculas e assim por diante. Então, a estrutura, num primeiro momento, eu diria, numa maneira mais simplista de se pensar a coisa, a estrutura mais básica da física é o espaço-tempo, porque é o palco onde os atores depois vão ser adicionados. A relatividade geral mostra que há uma simbiose maior entre tudo isso, mas não vem ao caso para essa discussão. Então, o que é o espaço-tempo? Já que nós temos que falar que o tempo, temos que falar o que é o espaço-tempo. O espaço-tempo é um emaranhamento entre o tempo e o espaço, é isso que a relatividade nos diz. E dado um evento, por exemplo, um estalar dos dedos, eu posso definir um conjunto de eventos que estão no futuro absoluto desse evento, um conjunto de eventos que estão no passado absoluto desse evento, mas um conjunto de eventos que tem um número semelhante ou da mesma ordem infinidade, que não estão nem no passado nem no futuro. Eles estão nos espécie de limbo temporal. Então, claro que minha mãe nasceu no passado absoluto do meu nascimento e que eu vou morrer no futuro absoluto do meu nascimento, certo? Mas existe no universo um número infindável de eventos que aconteceram, um número de eventos que são tais que estão nesse limbo temporal. Diferentes observadores discordarão sobre se eles aconteceram antes ou depois do meu nascimento. O importante agora sobre a flecha do tempo é que quando você define toda essa estrutura espaço-temporal, a flecha do tempo, a direção do futuro, ela já vem dado. Então, se o espaço-tempo é uma coisa que é modelado matematicamente por uma coisa que tecnicamente nós chamamos uma variedade munida de métrica, que não vem a caso aqui discutir o que é, vem junto também uma estrutura extra. Qual é a direção que aponta para o futuro e qual é a direção que aponta para o passado? O futuro já está determinado, ele vem dentro da estrutura da definição do espaço-tempo. Ou seja, que nós avançamos sempre para o futuro, tanto quanto nós saibamos hoje, é um fato dado. Assim como o fato do espaço ter 3 dimensões, o tempo ter uma dimensão, são outros fatos dados. Não há uma explicação anterior a isso. Ou seja, aqueles que dizem que o tempo é uma ilusão, eu gostaria de saber se a morte também é uma ilusão. Né? Não, o tempo não é uma ilusão. Nós envelhecemos, certo? O tempo é muito real.
Concordem ou discordem. Regras sobre as quais os sujeitos irão atuar. Os sujeitos e as sujeitas. Eu estou aqui pensando em outro ponto que me parece importante no trabalho, que é a poética da relação, que é a relação, que é... O professor falou sobre esse instinto de bando, né? Como é que eu vivo... Como é que eu me relaciono com as outras pessoas, com as outras formas de imaginar o mundo sem me perder? Então, será que essas regras são assim tão precisas? Escrevi algumas palavrinhas enquanto via. E a imprevisibilidade que inevitavelmente atravessou este espaço e atravessa as nossas vidas ali, da porta para fora. Essa imprevisibilidade diz respeito ao que eu sei sobre a outra pessoa e ao que eu certamente não sei. Ao que eu sei sobre o mim e as camadas que eu ainda vou descobrir sobre mim. As urgências que esse mundo impõe a mim, como por exemplo, de repente, a morte é certa ou incerta? Em 2020, ela é repentina. De repente... morreu. De repente, o espaço vazio, esse espaço vazio que a gente observou aqui, não sei o que passou nos corpos de vocês, mas o vazio ali, para mim, estava preenchido muitas vezes, preenchido de presenças, o que faltou, ou o que eu imaginei, porque, é claro, eu trouxe as minhas camadas de história ali, da porta para fora, nesse 2020, neste Brasil que está desabando. Né? Tem gente morrendo, tem gente nascendo. Então, essa previsibilidade também do que nasce, do que morre, tá assim, ó, de novo, em risco. Tá assim, meio cambaleante. Não parece tudo um pouco impreciso. Professor, o trabalho te traz um pouco disso, e daí eu jogo essa pergunta para vocês também. Está tudo previsto? Qual que é a imprevisibilidade de vocês aí na plateia, ao esperar, ao imaginar o que ia acontecer, na medida que uma pessoa corria e voltava suada, e voltava com galho na mão, e voltava... Então, eu acho que o ponto de partida para responder essa pergunta seria a teoria do caos. Né? Então, existem teorias que são caóticas e não caóticas. O que são teorias não caóticas? Teorias não caóticas são aquelas que, se eu conheço o sistema num certo momento e sei quais são as forças que atuam nele, mesmo que eu não conheça exatamente o sistema num certo momento, mas conheça com uma pequena imprecisão, os resultados não vão diferir muito no final. Só que a maior parte dos sistemas na física são caóticos. Qualquer pequena imprevisibilidade faz com que você perca completamente o controle ou a previsão sobre o futuro. Muito bem. Vocês sabem por que é tão difícil prever o tempo com muitos dias de antecedência? Por mais que os nossos computadores sejam hiperprecisos? Porque até uma incerteza de uma parte, em bilhões de partes, são erros numéricos. Então, digamos que eu diga que o sistema começa com um certo estado que tem o valor 1,235, 432, blá, 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 5. Digamos que eu faça isso, mas mude o último 5 por um 4. Bom, rapidamente, essa pequena incerteza que você tem no momento presente, ele se propaga de maneira exponencial para o futuro e você perde completamente o controle da sua previsão. A maior parte de vocês são muito mais jovens do que eu, mas eu, quando era pequeno, eu me lembro o seguinte, era uma brincadeira até, você via a previsão do tempo, porque se a pessoa falava que ia chover, então você estava certo que não choveria no dia seguinte. Né? A coisa melhorou muito hoje em dia, mas mesmo assim você não tem uma previsão segura do que vai acontecer daqui uma semana.
Essa chuva, eu acho, de hoje em São Paulo, sequer prevista estava. É muito difícil fazer a previsão do tempo. E por quê? Porque prever o tempo, o modelo que prevê o tempo é caótico. Os sistemas, nós somos sistemas, como sistemas físicos, tremendamente caóticos. É praticamente impossível você pegar um indivíduo e saber prever o que ele vai fazer. Né? E pior, a mecânica quântica, que vem superar a mecânica clássica, o que eu disse antes ainda está dentro do reino clássico, a mecânica quântica, ela diz o seguinte, que é impossível você conhecer o sistema completamente num certo momento. O sistema total. É impossível saber, num certo instante, a posição e a velocidade de uma partícula. Ora, se isso é impossível saber a posição e a velocidade de uma partícula, dependendo quais são as forças que atuam nela, eu perco completamente a previsibilidade dela por definição, porque é impossível. A natureza proíbe que você conheça completamente o sistema que nós conhecemos classicamente. Então, a despeito do que eu disse a vocês, a despeito do que eu disse de que nós não temos livre-arbítrio, o que é desagradável para mim, em primeiro lugar, eu gostaria que, vocês sabem, nós nos salvássemos por nossas obras. É muito ruim que você sinta que perdeu o controle sobre si próprio, que você seja um passageiro numa nau desgovernada rumo a um futuro incerto. Mesmo assim, eu devo dizer o seguinte, isso não torna o futuro previsível, certo? E isso não torna o mundo menos complexo. Então, de alguma maneira, o que eu digo aqui para vocês é dentro de um contexto conceitual e não prático, certo? Mesmo porque se vocês na prática chegarem ao juiz e falarem, olha, eu fiz esse mal aqui para o meu vizinho de propósito, mas você sabe, eu não tenho livre-arbítrio, né? Você não vai me punir por isso. A resposta dele vai ser simples, né? Não, tudo bem, eu te entendo, mas eu também não tenho livre-arbítrio e eu vou te condenar por isso. Então, o que eu quero comentar então é, certamente, em resposta à sua pergunta, nós somos seres imprevisíveis por natureza, porque somos sistemas caóticos. Muito mais do que o tempo. Obrigada, professor. Olá, boa noite. Boa noite. Resgatando um pouco da peça, teve uma cena em que o rapaz que usava óculos, ele comentou, fez essa história, né, do microscópio que vai se afastando desde o homem numa praça até ele chegar na Via Láctea. E eu queria muito saber, na visão da física, porque eu sou bem leigo, mas quando você chega nessa parede, qual ele fala do vazio e o vazio existencial, não há mais nada, ou ela faz parte de algo ínfimo dentro de outro universo? Eu não sei se eu entendi completamente a pergunta, mas eu vou dar uma resposta e você vai me dizer se eu respondi ou não a pergunta, certo? A ciência ela evoluiu de uma maneira espetacular. Há 100 anos atrás, não se sabia se a nossa galáxia... Então, vamos relembrar o seguinte. Nós temos o Sol, ao redor do Sol orbitam os planetas, esse é o nosso sistema solar. Esse nosso sistema solar é em algo como 100 bilhões de sistemas solares que existem na nossa galáxia. Uma galáxia é um aglomerado de estrelas. A nossa galáxia, ela é a Via Láctea. Há 100 anos atrás, não se sabia o seguinte, se o universo era simplesmente a nossa galáxia cercada de vazio, ou se a nossa galáxia era somente uma galáxia de várias outras galáxias do universo. Isso foi resolvido, por incrível que pareça, na década de 1920, ou seja, há menos de 100 anos. E aí se entendeu, com os telescópios muito potentes, de que a nossa galáxia é apenas uma galáxia de centenas de bilhões de galáxias do universo observável, porque existe uma parte do universo que não conseguimos observar, porque o universo é relativamente novo, tem só 14 bilhões de anos. Daqui a mais 10 bilhões de anos, nós teremos, em princípio, acesso a uma região maior do universo, acesso observacional. Ok. Então, e essas galáxias, elas se aglomeram em aglomerados de galáxias, conjuntos de galáxias, e depois também tem aglomerados de aglomerados.
Em resumo, assim como um bom grego, né, que tinha horror ao vazio, eu durmo tranquilo no sentido que não existe nenhum vazio no universo, ele está, né, salpicado de galáxias. Eu não sei se eu toquei no ponto que você queria saber, ou eu posso elaborar mais, se você puder me dizer. Sim, quando ele fala da galáxia, depois ele fala de algo posterior a ela, e aí ele... Certo. Ele fala que algo posterior a essa galáxia Isso. seria uma parede. Na cena ele fala. Certo. Eu queria saber se é uma galáxia, um universo mesmo não observável, se ele fica em expansão ou se ele faz parte de algo menor, como dentro de um grão de areia. Certo. Não há parede do ponto de vista da física. Se você se afastar cada vez mais da nossa galáxia, da Via Láctea, o que você vai ver é que a Via Láctea vai se tornar mais borrada, aquilo que nós chamamos de nebulosa. Outras nebulosas aparecerão, que são outras galáxias, e quando você se afastar o suficiente, cada uma das galáxias se tornará um ponto. Cosmologia é a disciplina da física que trata o universo como um todo. O átomo, o elemento mais básico em cosmologia, é uma galáxia. A galáxia é a unidade elementar em cosmologia, assim como os átomos são a unidade elementar da física condensada, da física da matéria. Mais perguntas? Boa noite. Boa noite. Eu passou aqui uma das pessoas falou em vazio e eu me lembrei no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que a primeira frase da sala principal era: somos vazio, somos movimento, somos energia. Primeira frase no Museu do Amanhã. E também ontem se falou um pouco do vazio numa palestra que eu fui no Sesc Paulista. O vazio entre as pessoas na constituição dos sujeitos, né? E aí, voltando à física, eu sei que entre as moléculas, as partículas, existe também um vazio, não é? Então, eu queria que o senhor comentasse, fazendo essa comparação com a física, o vazio entre os sujeitos, porque o que se falou um pouco ontem foi isso, dos sujeitos, em vez só de pensar na união e em alguma integração, lembrar que cada um tem uma identidade, uma diferença, e saber conviver com esse vazio que existe entre cada pessoa. É interessante. Você toca em dois pontos. Um ponto que eu posso discutir com solidez, que é a parte física, e uma parte que transcende a física, que diz sobre a relação humana, entre as relações humanas. Eu acho que eu não tenho muito a dizer sobre relações humanas. Um dos motivos pelos quais, quando eu decidi ir para a física, várias coisas me atraíam. Uma delas é que eu acho relações humanas muito complexas, sabe? Digamos assim, o bom cientista é aquele que sabe as suas limitações e sabe, digamos, o que ele pode falar do que ele não deve falar. Então, deixe-me só responder a primeira parte da sua questão. O que, então, você ouviu no Museu da Manhã, que eu nunca fui e gostaria de ir, está perfeitamente correto. Vamos lá. Nós somos vazio. De fato, porque as moléculas que nos formam são feitas de átomos. Esses átomos, como carbono, hidrogênio, etc., eles são feitos, tem uma parte que é o núcleo, e são os elétrons que orbitam esse núcleo, né? Vamos pegar o hidrogênio. O hidrogênio tem um próton, que é o núcleo, e um elétron que orbita. Essa é a matéria, né? Se a gente for ver essa escala, é a seguinte: é como se você colocasse o próton que estivesse correspondendo a, digamos, o centro de um campo de futebol, e os elétrons estivessem, digamos, na arquibancada mais distante. O resto é vazio. Então, o que nós somos? Nós somos vários campos de futebol, cada átomo corresponde a um deles, com um núcleo pequenininho e uma eletrosfera de elétrons distantes, o resto vazio. Então, nós somos vazio.
A maior parte de nós é vazia, nesse sentido. Nós somos movimento, e o movimento é a expressão da necessidade do tempo. Se não houvesse, se o universo fosse estático, ele não mudasse, aí sim não haveria necessidade de tempo. O tempo, ele surge na física como a necessidade de expressar quanto que as coisas mudam, a taxa com que as coisas mudam. Tanto é que, do ponto de vista da física, o que é o tempo? O tempo, há um economista do século retrasado que dizia o seguinte: aquilo que não pode ser medido, não pode ser consertado. Eu adapto isso para dizer o seguinte: aquilo que não pode ser medido, não pode ser entendido. Realmente entendido. Para um físico, o tempo é o que o relógio honesto mede. Então eu acabo terceirizando o problema para um relógio honesto. O que é um relógio honesto? Eu posso até explicar o que é um relógio honesto, mas eu acho que não sei se é de interesse de vocês. Mas, novamente, nós somos movimento, porque o nosso estado ele não é estático. E, finalmente, nós somos energia, porque energia igual a mc2 vale para a gente também. Pesem-se numa balança, vocês vão ver qual é a massa, multipliquem pela velocidade da luz ao quadrado, e vocês saberão qual é a energia de vocês, de maneira bastante concreta. Certo? O nosso tempo acabou, mas eu queria complementar a fala do professor em relação ao que pode ser, então, também esse vazio no que diz respeito às relações humanas, porque foram tantas relações humanas atravessadas nesse palco, né? Eu vejo o vazio como as nossas expectativas, e aí sim, subjetivas, que são, sem dúvida, as nossas alteridades, que se eu digo alteridade, algo que me constitui, algo que diz respeito às minhas camadas. Mas esse vazio também me parece que é uma fresta, um espaço para o nosso encontro. Seja ele um encontro de tensão que vai acontecer, as contradições existem, elas estão aí. Seja ele um encontro de fluência, e acho que, sobretudo, o encontro de geração de possibilidades. Aí eu volto ao que eu falei no início da relação, né? Da poética da relação. Eu falo de poética da relação porque eu gosto muito do pensamento de um filósofo chamado Édouard Glissant, da Martinica. Então, essa relação, esse encontro das nossas diferenças, talvez, gere possibilidades. Possibilidades de imaginar novos mundos. Parece que a arte serve para isso também, né? Eu, como artista, digo que sou capaz profundamente, como artista e como antropóloga, digo que a arte me possibilita maiores, amplas maneiras de imaginar o mundo. Então, esse vazio me parece, e a pessoa que concebeu a obra, João Fiadeiro, está por aqui? Já foi embora? Não sei se caberia também um comentário em relação a esse vazio como gerador de possibilidades, né? A gente tem mais um tempinho só para... Acho que seria bacana se você falasse um pouco. Sim, este trabalho foi desenhado a partir desta premissa de que existe uma presença na ausência, não é? O momento que eu prefiro da peça é aquele momento entre a entrada da primeira performer, a Carolina, e a entrada da segunda performer, a Márcia, não é? Que são cerca de 3 minutos de nada, não é? E porque esse é que é o elemento fundador para mim do trabalho, essa suspensão e colocação em pausa da expectativa, não é? Estamos a aproveitar de um momento muito único do trabalho, do espetáculo, que são os primeiros minutos em que o espectador está atento e disponível. Então aproveito para produzir essa espécie de formigueiro, não é? De ansiedade, que depois vai sendo diluído ao longo do trabalho. Mas é preciso ter um pouco de paciência, claro, porque vai-se ter que passar por algumas fases de ausência
E aí vai-se percebendo que afinal a ausência está povoada, não é? De rastros e traços, não só do passado, como de expectativas futuras, como de conversas que ficaram inacabadas, incompletas, que foram interrompidas, que foram substituídas por outras conversas, etc. Sim, portanto, eu não concebo, de facto, o cheio sem o vazio, o antes sem o depois, o dentro sem o fora. E tudo isso tem que estar junto ao mesmo tempo e, se possível, não deixar que ninguém se acomode numa determinada certeza, exatamente porque eu também sou sensível a esta relação caótica do mundo e já há muito tempo que desisti de tentar controlar o futuro e limito-me a gerir o tempo presente e mesmo assim dá muito trabalho. Não é? Obrigada. Um dos artistas diz assim: um desejo ardente deve ser acompanhado de uma vontade firme. As ciências duras já comprovaram também que imaginar é realizar. Vocês estão sabendo disso, né? Né, professor? Imaginar é realizar? Aí eu fiz mais uma pergunta e o tempo acabou, não podia. Eu acho que não. Não, eu acho que, digamos, uma ideia científica, ela surge de uma intuição muitas vezes. Mas entre isso e ela se realizar, então há um grande esforço. Às vezes se realiza, outras vezes não. Muitas vezes nossas intuições são traídas, porque o mundo, a relatividade, uma coisa que a relatividade, a mecânica quântica nos ensina, é que o mundo, ela transcende e supera a ficção. O mundo que nós vivemos, ele é muito, muito mais complexo e sutil do que a nossa vida cotidiana nos sugere. Então, quando você tenta encontrar um efeito novo, fazer uma descoberta, você é confrontado com uma intuição, às vezes não tão treinada, para penetrar nessa sutileza do mundo real que vivemos, mas que nós não percebemos muitas vezes. E às vezes, então, nós damos com os burros na água e nossa brilhante ideia acaba não se concretizando. Mas eu concordo com você no sentido que, no inverso dela, eu acho que para você realizar algo antes, você precisa imaginar aquilo. Ou você precisa ter um insight. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada aos artistas e a João Fiadeiro. A mente continua e que a gente volte para casa melhor do que chegamos e preparadas para o que virá. Boa noite.